Meditar sobre as aparências delusivas como sendo as 4 corporificações implica engajar-se com todas as circunstâncias para cultivar a sabedoria. As aparências delusivas incluem todas as aparências do ambiente, dos seres sencientes e de nosso próprio corpo e mente. O budismo Mahayana identifica o desenvolvimento da Bodhisattva como o elemento central da prática espiritual e uma pessoa em quem essa motivação surge sem esforço é chamada de Bodhisattva. Há uma advertência importante e sutil sobre a felicidade de um Bodhisattva. Lembre-se de que um Bodhisattva demonstra empatia com o sofrimento dos outros, mas não é dominado por ele. Em vez disso, o sofrimento dos outros funciona como um catalisador da compaixão genuína. Quando a vida, como um todo, é trazida para a prática do Dharma, isso inclui circunstâncias infelizes, e são exatamente essas circunstâncias infelizes que servem como plataformas para cultivar as 6 perfeições: generosidade, disciplina ética, paciência, zelo, meditação e sabedoria, que fornecem a estrutura do modo de vida do Bodhisattva. O Bodhisattva abraça a adversidade como objetivo de alcançar a iluminação, transmutando tudo, felicidade e adversidade, na prática espiritual. No modo de vida do Bodhisattva é o cultivo da Bodhisattva relativa, que serve de proteção contra o sofrimento mental, fortalecendo a prática espiritual com um momento para avançar da empatia para a compaixão genuína. A Bodhisattva relativa protege contra o sofrimento mental, mas ainda pode haver sofrimento físico. A melhor proteção contra o sofrimento físico, segundo Atisha, é a realização da vacuidade, da Bodhisattva absoluta. O desafio aqui é compreender que todos os fenômenos, incluindo aqueles que causam dano, são apenas aparências delusórias às nossas próprias mentes. Em última análise, nenhum fenômeno tem existência inerente. Todos são como aparições emergindo do espaço. A realização da vacuidade neutraliza a reificação de sujeito-objeto, mesmo para aqueles objetos que causam dano. Ao realizar a ausência de existência inerente, tanto do que inflige sofrimento como do eu que sofre, os fenômenos parecem surgir do espaço e se dissolver de volta no espaço. Se a quiescência meditativa for fraca, a mente não será estável o suficiente para que a realização da vacuidade tenha um impacto profundo e duradouro. Existem muitos exemplos de yogis hindus e budistas que conseguiram recolher a atenção das sensações do corpo pelo poder da concentração meditativa, o que de outra forma seria uma grande dor física. A capacidade de recolher e estabilizar a atenção à vontade por meio da prática de estabilização meditativa é uma habilidade muito valiosa, mas o insight é mais profundo. Com a realização da vacuidade não há necessidade de recolher a consciência da dor. A dor é vivenciada, mas com um insight sobre a vacuidade, o yogi não é capturado por ela. O aforismo do treinamento da mente refere-se a aparências delusivas como sendo as 4 corporificações. Em seu comentário a esse treinamento, Dilgo Khyentse explica que a primeira corporificação, o Dharmakaya, ou corpo de realidade, é a ausência de existência inerente de todos os fenômenos, todos os objetos e todos os sujeitos, incluindo nossas próprias aflições mentais. Nenhum desses fenômenos realmente existe por sua própria natureza
e, portanto, na realidade, são não nascidos. Aquilo que é não nascido nunca cessa, e essa natureza incessante da consciência pura é o Sambhogakaya, ou corpo do perfeito deleite. Embora a mente e todos os objetos apreendidos pela mente sejam, por natureza, vazios, esse vazio não é meramente uma espécie de vácuo. Em vez disso, todos os fenômenos experienciados surgem como imagens refletidas na mente, e a natureza semelhante ao reflexo é chamada de Nirmanakaya, ou corpo de emanação. A inseparabilidade da natureza não nascida e incessante e da manifestação como todos os fenômenos é chamada Svabhavakaya, ou corporificação natural. Ao vermos todos os fenômenos, especialmente nossas aflições mentais, como aparências delusivas dessas 4 corporificações, compreendemos que, na realidade, não há nada a ser purificado, nada a ser rejeitado. Tudo é visto como perfeitas exibições da consciência pura, cuja natureza é vazia, luminosa e infinitamente criativa. A melhor estratégia é ter 4 práticas. As 4 práticas referidas aqui são acumular méritos, purificar as negatividades, fazer oferendas aos espíritos e fazer oferendas aos protetores do Dharma. Acumular méritos pode ser abordado a partir de uma perspectiva psicológica, que é adequada à verificação experimental, ou a partir de uma dimensão espiritual que requer um pouco de fé. Mérito pode ser entendido como poder espiritual que se manifesta na experiência do dia a dia. Quando o mérito ou poder espiritual é forte, há pouca resistência à prática do Dharma e a prática em si se fortalece. Os tibetanos explicam que pessoas que fazem um rápido progresso no Dharma, obtendo um insight após o outro, já entraram na prática com muitos méritos. Seguindo a mesma lógica, é possível esforçar-se diligentemente e fazer pouco progresso. Os tibetanos explicam que esse problema se deve a poucos méritos. O mérito é o combustível que faz a prática espiritual avançar. Como se acumula méritos? Engajar-se em qualquer espécie de virtude, como a mente, fala ou corpo, gera méritos. Assim como o mérito pode ser acumulado, ele também pode ser dissipado por mais ações. Em geral, as aflições mentais dissipam méritos. A aflição mental mais poderosa, que é como um buraco negro sugando mérito, é a raiva. Apego ou anseio sensual pode trazer muitos problemas, mas, em geral, não tem um impacto debilitante sobre a prática espiritual que tem a raiva. Lembre-se da metáfora do guerreiro, guardião dos portões de entrada da mente, vigilante, lança em punho. A lança é contra as aflições mentais, especialmente a raiva. Corte a raiva pela raiz. A causa superficial da raiva é a adversidade. O remédio é a força do coração, uma atitude corajosa que, ao sermos atingidos pela adversidade, nos permita responder. Possa eu ter a coragem de transformar a adversidade em prática espiritual. Possa a adversidade fortalecer o cultivo da compaixão. Isso não significa que devemos responder à adversidade ou à injustiça com apatia. Isso significa não responder à adversidade com ódio. Quando você encontrar um comportamento equivocado, responda com a aspiração. Que essa pessoa se liberte. Compaixão não significa condescendência ou apatia. Sempre que estamos realmente com raiva de alguém, estamos presos a um alvo, e essa reificação proporciona uma excelente oportunidade para investigarmos a delusão. Tente encontrar o eu
que está julgando. Ao olhar para esse eu, você reconhece a delusão, e ao reconhecê-la, você a enfraquece, permitindo que a sabedoria venha à tona, a Bodhisattva absoluta. As adversidades são excelentes oportunidades, as mais estimulantes e desafiadoras para o desenvolvimento da Bodhisattva relativa e absoluta. As adversidades são excelentes oportunidades, as mais estimulantes e desafiadoras para o desenvolvimento da Bodhisattva relativa e absoluta. A segunda das 4 práticas é purificar as negatividades por meio dos 4 poderes de reparação, que foram discutidos anteriormente. Isso resolve o problema inevitável de cometer erros. Nossas mentes se tornam dominadas pela delusão, luxúria, ódio, inveja, arrogância ou simplesmente pelo julgamento equivocado, e às vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Ainda que sejamos muito vigilantes, mesmo assim cometeremos erros. Mas os 4 poderes de reparação nos fornecem métodos para dissiparmos os impactos kármicos das más ações. Os 4 poderes de reparação: o poder do remorso, da confiança, da determinação e da purificação para neutralizar os erros, apontam para um ensinamento budista fundamental. Não há ato tão negativo que não possa ser purificado. Os 4 poderes de reparação têm claros benefícios psicológicos. Consideramos que a purificação foi eficaz quando não temos mais propensão àquele comportamento. Se o comportamento era o adultério, ele terá sido purificado quando não houver mais nenhuma tendência ao adultério, como um tigre que rejeita um fardo de feno para o jantar. Ao praticar os 4 poderes de reparação, perdemos o apetite para nossas negatividades. A terceira das 4 práticas é fazer oferendas aos espíritos. Devido aos avanços no conhecimento científico, agora conhecemos as causas físicas para muitos fenômenos anteriormente atribuídos a espíritos, tais como a esquizofrenia, a peste e as intempéries climáticas. No entanto, a crença em espírito não se limita a culturas primitivas. Na verdade, a maioria das pessoas em todas as outras sociedades e em todas as outras civilizações acreditava em espíritos. Os materialistas científicos são praticamente os únicos que não creem em espíritos. Fazer oferendas aos espíritos refere-se a espíritos e não a deidades. Eu vivi muito próximo aos tibetanos durante muitos anos e muitas vezes os testemunhei fazendo oferendas aos espíritos. Quando os tibetanos iniciam um retiro de meditação, por exemplo, a primeira coisa antes de começar é fazer oferendas aos espíritos com o seguinte pensamento: todos os espíritos da terra, água, árvores e ar, todos os seres invisíveis em torno de mim, eu estou em seu domínio. Vim praticar a benevolência e não fazer o mal. Então, por favor, não perturbem minha prática e nem criem obstáculos. Os tibetanos levam isso muito a sério. É semelhante ao antigo costume de visitar todos os vizinhos quando mudávamos para um novo bairro. Os tibetanos acreditam no benefício de gestos amigáveis aos espíritos presentes em qualquer local. Por quê? Se você os desagradar, eles podem criar muitos problemas. Em todos os caminhos, nas montanhas do Tibete, há um monte de pedras. Ao atravessar um caminho, a tradição é pegar uma pedra e atirá-la na direção da montanha, dizendo: que os deuses sejam vitoriosos. Esse é um gesto educado, como tirar seu chapéu a qualquer espírito da montanha que possa habitar essa região. Os tibetanos tradicionalmente acreditam que, se você não demonstrar respeito
Quando começar a descer a montanha, os espíritos da montanha podem sentir-se ofendidos e fazer com que você caia de seu cavalo e quebre uma perna, ou sofra qualquer outro incidente. Quando os chineses invadiram o Tibete, eles encontraram montes de pedras oferecidas aos espíritos em todos os lugares e os mandaram pelos ares. Os tibetanos ficaram só esperando para ver o que iria acontecer com os chineses. Quando nada aconteceu, os tibetanos concluíram que os chineses provavelmente tinham espíritos ainda mais poderosos ao lado deles. Mas espíritos realmente existem? Muitos ocidentais modernos não levam espíritos a sério, mas a ciência não provou que os espíritos não existem. Se examinar a questão dos espíritos e demônios no Ocidente durante a época de caça às bruxas, de 1450 a 1650, verá um quadro bem interessante. Muitas das milhares das chamadas bruxas mortas por europeus e americanos coloniais eram viúvas vulneráveis. A caça às bruxas foi alimentada pela crença em demônios e, em particular, pela presença de que os seres humanos poderiam ser possuídos por se casar com um espírito demoníaco. A caça às bruxas da história euro-americana traumatizou a civilização ocidental durante a mesma época em que teve origem a ciência moderna. Isaac Newton, que é mais conhecido por suas inovações em física do que por seu ávido interesse pela teologia, declarou que os maus espíritos na realidade nada mais são do que transtornos mentais. Thomas Pratt, um cientista menos proeminente, que foi contemporâneo de Newton, sustentava igualmente que os espíritos e demônios eram ilusões cuja inexistência havia sido demonstrada por experimentos, embora ele não tenha dito exatamente que experimentos ele tinha em mente. 300 anos depois, ainda existem pessoas inteligentes no Ocidente que acreditam na existência de espíritos e na eficácia do exorcismo. Enquanto isso, os materialistas científicos continuam insistindo que experimentos adequadamente controlados rapidamente demonstram que o exorcismo não afeta o comportamento de possessão demoníaca e que outras terapias sim. Mas muitos experimentos foram realizados e as tais pessoas inteligentes continuam a tirar diversas conclusões distintas a partir da evidência a eles apresentada. Embora a existência de espíritos seja certamente discutível, acho absurdo condenar a crença em espíritos como sendo superstição, com o fundamento de que tudo o que existe é a matéria e suas propriedades. Deveríamos realmente levar a sério a ideia de que nada existe, exceto a matéria e suas propriedades emergentes. Qual é exatamente a massa atômica da justiça, do amor, da consciência, das imagens oníricas, das informações, dos números, das formas geométricas, das leis matemáticas da natureza, do espaço e do tempo? A lista de fenômenos imateriais é imensa e é preciso um enorme salto de fé para acreditar que, de alguma forma, tudo existe como configurações da matéria. Por que alguém iria acreditar nessa grande superstição de nossos tempos? Talvez os fundamentos dessa fé sejam simplesmente o fato de que a ciência natural é boa unicamente em medir a matéria e suas propriedades. E se acharmos que os métodos da ciência científica são nossos únicos caminhos para o conhecimento, estaremos de fato presos à estranha noção de que apenas a matéria existe. Se nosso único caminho para o conhecimento for a metodologia da ciência, seus instrumentos,
e técnicas, poderemos afirmar com confiança que a consciência não existe, porque não há a evidência científica objetiva de sua existência. A ciência não lançou luz sobre como ou por que a consciência teve origem, sobre o papel da consciência na natureza, ou sobre o que acontece com a consciência após a morte. Se não tivéssemos nenhum meio de conhecimento, além da ciência, não saberíamos que a consciência existe. Saberíamos muitas coisas sobre eventos físicos, por meio de nossa consciência não demonstrada cientificamente, mas o reino dos fenômenos mentais seria desconhecido. Não há nenhuma evidência científica de que amebas ou esquilos tenham consciência. Podemos estudar seu comportamento e ver o quão rápido eles se movem quando chegam muito próximos ao calor, mas não podemos medir sua consciência. Pelo fato de a ciência não poder medir a consciência, isso significa que ela não existe? Pelo fato de a ciência não conseguir detectar espíritos, isso significa que eles não existem? Outros sistemas solares foram recentemente descobertos. Estatisticamente, é provável que existam outros planetas que tenham oxigênio e água. Se existirem formas de vida conscientes em outros sistemas planetários, eles não necessariamente se parecerão conosco, porque teriam evoluído de formas diferentes, pois estão em mundos diferentes. Seria lógico concluir que poderia haver seres sencientes em outros planetas, tão diferentes de nós, que não poderíamos ser vistos e nem tocados, mesmo estando bem na nossa frente. Se formas de vida como essas poderiam existir em outros mundos, por que não aqui mesmo? Se existissem aqui, poderíamos chamá-los de espíritos. A medicina tibetana assume uma postura muito interessante e prática com respeito aos espíritos. Esse sistema médico antigo investiga a etiologia da doença em termos de comportamento, meio ambiente e dieta. Ela também reconhece a existência de minúsculos seres sencientes no corpo, muito pequenos para serem vistos a olho nu, alguns benignos, outros malignos. Eles parecem ser o que descrevemos como micróbios. A medicina tibetana também descreve uma classe de doenças causadas por espíritos que não podem ser curadas com remédios. Essas doenças são tratadas por práticas espirituais ou oferendas feitas por um lama. Os tibetanos levam os espíritos bem a sério. Diz Jigyon Lingpa, mestre Dzogchen do século XIX, escreveu: em geral, as criaturas vivas experienciam aquilo que trouxeram para si mesmas, como uma aranha fica presa na sua própria rede. O medo de demônios fabricados por superstições antigas é como um pássaro assustado com o som de suas próprias asas, e como um cervo apavorado ao ouvir o som de seus próprios passos. Saiba que não há demônios, exceto os que você mesmo criou. Ele discorreu sobre esse ponto, afirmando que a ampla gama de espíritos malévolos e demônios conhecidos no budismo são, na verdade, manifestações da delusão, do ódio e do apego, e que não existem verdadeiramente em nenhum lugar fora de nosso próprio ser. Essa declaração parece ser, pelo menos à primeira vista, incrivelmente semelhante à observação de Newton, mas o contexto da declaração de Jigyon Lingpa é que não só os espíritos, mas todos os fenômenos mentais e físicos são trazidos para a nossa experiência de realidade pelo poder da designação conceitual. Nada existe além da aparência consciência, e a consciência em si é vazia de qualquer existência inerente. Claro que somos livres para adotar uma interpretação psicológica do conselho
de fazer oferendas aos espíritos. Por exemplo, quando uma pessoa que, agindo a partir do espírito de ressentimento, nos prejudica, podemos expressar gratidão à adversidade que alimenta nossa prática espiritual. Mesmo que não possamos expressar um agradecimento à adversidade, podemos oferecer os presentes da bondade amorosa e da compaixão para a pessoa que foi possuída pelo espírito demoníaco. A quarta destas 4 práticas é fazer oferendas aos protetores do Dharma. Os tibetanos reconhecem muitos tipos de protetores do Dharma, ou Dharmapalas. Existem protetores para as várias ordens do budismo tibetano e para monastérios específicos, bem como Dharmapalas, aos quais se pode pedir ajuda pessoal. Esses últimos são como anjos da guarda. Alguns Dharmapalas são seres totalmente iluminados, e seres não iluminados também podem ser chamados para prestar assistência. O Dharmapala mais poderoso, o melhor protetor da prática do Dharma, é a Bodhisattva. A motivação da Bodhisattva relativa transforma toda a vida, incluindo a adversidade, no caminho para o despertar espiritual. A Bodhisattva absoluta corta e atravessa os obstáculos com um insight sobre sua natureza última, a vacuidade. Portanto, tome refúgio no maior dos protetores do Dharma, no próprio coração do Dharma, na Bodhisattva.